Olá, galerinha do canal What? Como é que vocês estão? Bora lá para mais um vídeo Virou Fã? Desta vez, falar do monumento que veio antes do parque, a história do gigante do Ibirapuera. Você já viu essa escultura gigante ali no Ibirapuera e pensou, que monumento é esse? Gigante, enorme e que chama extremamente a atenção de tão bonito, pois sabia que esse colosso de pedra tem uma história que começou há mais de 100 anos. E na verdade você conhece. Sim, acredite, o projeto nasceu em 1920, foi exibido ao público no dia 28 de julho daquele ano e demorou mais de 3 décadas para ficar pronto. Você sabia disso? Com seus impressionantes 240 toneladas e quase 50 metros de comprimento, o Monumento às Bandeiras é uma das maiores esculturas em granito do mundo. E mais, guarda o rosto do próprio artista escondido entre os bandeirantes, diz a lenda, e foi instalado na área que, naquela época, era uma várzea alagadiça, um charco ermo, sem árvores, pouco explorado pela cidade. E tudo isso virou fã. De quem eu tô falando? Do Monumento às Bandeiras no Ibirapuera, São Paulo. Vamos falar então como tudo isso começou. Mas vamos entrar em algo mais detalhado e curioso, sobre a escultura. Ela é feita em granito cinza, extraído das jazidas de Mauá. Esse material foi escolhido não só pela sua durabilidade, mas também pela imponência que transmite. Cada figura foi talhada com precisão a partir de blocos maciços, exigindo um esforço fenomenal da equipe de escultores e operários liderados por Brecheret. O processo exigiu ferramentas pesadas, andaimes gigantes e um cuidado extremo nos encaixes. Mesmo com recursos da época sendo limitados, o momento impressiona até hoje pelo nível de detalhe e pela harmonia entre as figuras humanas e os animais esculpidos. Cada face, cada músculo, cada dobra de tecido da pedra conta uma história, e tudo isso sem o auxílio da tecnologia moderna. Em 28 de julho de 1920, a maquete da primeira versão do Monumento às Bandeiras foi exibida na Casa Byton, no centro de São Paulo. Mas não era só para mostrar uma obra de arte, era um verdadeiro pedido de ajuda, uma busca por patrocínio para transformar aquele projeto grandioso em realidade. Apesar da beleza e ousadia da maquete, naquele contexto político e econômico, o monumento não conseguiu o apoio financeiro suficiente. A escultura apresentava bandeirantes anônimos nus e de diferentes raças, o que causou certo estranhamento no público conservador da época. Essa escolha estética ousada, mostrar figuras que não eram heróis individuais, mas representantes do povo miscigenado que formou o Brasil, foi vista como provocativa, e assim começou uma verdadeira saga que duraria 33 anos, até que o monumento fosse finalmente construído. E tem mais, segundo destacou o Correio Paulistano em 1922, Brecheret ofereceu a maquete do monumento à Pinacoteca do Estado, onde passou a integrar o acervo da instituição, garantindo que, mesmo parada, sua obra ainda pudesse ser vista, discutida e valorizada. Em 1946, segundo o jornal Diário da Noite, foi finalmente lançada a pedra fundamental no monumento com festividades públicas. Na ocasião, foi apresentado ao público um modelo de monumento em gesso montado, permitindo que os visitantes pudessem ter uma ideia clara de como a obra seria, quando figurar no seu conjunto de granito cinza, extraído das jazidas de Mauá. Este é o texto dentro do artigo. Vale lembrar que o monumento foi instalado desde o início neste mesmo lugar que ele está hoje. E 2 anos depois, em 1948, ainda segundo o Diário da Noite, teve início o asfaltamento na Praça do Monumento, chamada de Autoestrada, acredite se quiser, como preparativo para a visita oficial da comitiva do presidente Gaspar Dutra. O cenário urbano começava a se transformar para receber o monumento, que finalmente deixava de ser apenas sonho de artista
modernista e passava a moldar o espaço público da cidade. Vamos falar de Brecheret. Quem era Brecheret? Vitor Brecheret era filho de italianos. Ele estudou escultura em Roma a partir de 1913. Em 1919, ele volta ao Brasil com um estilo europeu na bagagem e obras modernistas que chocaram a elite conservadora paulistana. Mas com a ajuda do intelectual Paulo Prado, Brecheret foi indicado ao governo do estado, que queria um monumento grandioso para celebrar os bandeirantes, em clima de centenário da independência. E foi assim que, ainda pouco conhecido, Brecheret virou o escultor de um dos maiores monumentos do Brasil. O design de Brecheret, escolhido através de um concurso de 1920, reflete uma mistura de influências modernistas e clássicas, resultando em uma obra de arte verdadeiramente impressionante. A composição do monumento é rica em simbolismo, oferecendo insights sobre as expedições dos bandeirantes e os diversos grupos que participaram delas. As figuras centrais, representadas em um movimento dinâmico para frente, representam os líderes das bandeiras, sua determinação talhada em pedra. Ao redor deles estão figuras de colonos portugueses, indígenas e africanos, refletindo a complexa estrutura social da época. Além disso, vale lembrar que Brecheret enfrentou o desafio monumental de esculpir em granito, uma pedra duríssima e imponente, vinda das jazidas de Mauá. Cada bloco era uma batalha contra o tempo, o peso e a própria matéria, e isso deu ainda mais força à linguagem da escultura. O que mais impressiona nessa história, além da grandiosidade do monumento, que foi provavelmente o maior do país em sua época, é justamente a trajetória épica de sua concepção, cheia de desafios, recuos e retomadas, além das fotos incríveis da fase de construção, que mostram o tamanho dessa empreitada quase impossível. E tem mais uma curiosidade que poucos conhecem. Reza a lenda que Brecheret teria se autorretratado em uma das figuras centrais do monumento. Isso mesmo, dizem que um dos rostos de bandeirantes tem traços do próprio escultor. Inclusive, há quem diga que o próprio Brecheret teria mencionado isso em entrevistas da época, mas até hoje nenhuma gravação ou registro oficial foi encontrado. Será? Pode ser apenas mito, mas se você sabe onde está essa gravação ou a entrevista, fala aqui para mim nos comentários que nós vamos atrás. Mas o fato é que essa história adiciona mais uma camada de mistério e genialidade à obra. E detalhe, o local onde o monumento foi construído ainda nem era o Parque do Ibirapuera. A obra veio antes do parque, como disse anteriormente, antes da urbanização e da vegetação projetada. O próprio paisagismo do parque, que muitos acham que foi de Burle Marx, na verdade só teve um pequeno trecho feito por ele, próximo ao Man, e só anos depois. Esse monumento virou fã porque é uma cápsula do tempo. Foi idealizado quando Brecheret nem era tão conhecido, exibido em maquete, transformado em gesso, celebrado em festa, asfaltado por presidente e hoje é um dos pontos mais clicados da cidade. E só aqui, no canal What, na playlist Virou Fã, você fica por dentro dos bastidores dessa e de muitas outras histórias curiosas, culturais e que fazem parte do nosso patrimônio. O monumento às bandeiras é mais do que apenas uma atração turística, é um poderoso símbolo do passado do Brasil, que promove reflexão e diálogos sobre a história e a identidade do país. Uma visita a este impressionante marco oferece uma oportunidade única de mergulhar nas complexidades da história brasileira e apreciar o brilhantismo artístico de Vitor Brecheret. Durante essa longa espera pela execução do monumento às bandeiras, Brecheret mudou-se várias vezes e continuou a produzir outras obras importantes. Ele participou de projetos variados, inclusive trabalhando em esculturas menores e exposições que ajudaram a consolidar seu nome no Brasil e no exterior. Mesmo com o tempo estendido entre o projeto e a conclusão, sua dedicação e visão artística nunca diminuíram e o monumento acabou se tornando a obra-prima de sua vida inteira. E mais detalhes extras. Além de tudo que já
Já falamos, sabia que o nome oficial da obra é Monumento às Bandeiras, certo? Não simplesmente dos bandeirantes. Isso reforça que o foco está nas expedições que formaram o Brasil, não apenas nas figuras históricas. E olha só um detalhe que poucos notam. O cavalo que parece estar puxando para frente, mas na verdade olha para trás, pode representar a resistência, o peso dessa missão ou até uma crítica à história expansionista do Brasil colonial. Falando em arte, Brecheret incorporou na escultura elementos da estética indígena brasileira, o que foi uma revolução para a época, misturando influências europeias com um toque nacionalista único. Ele buscava simplificar formas, valorizando a essência e a organicidade da cultura local. A construção do monumento foi feita por mais de 30 operários que moldavam cada bloco de granito manualmente com ferramentas simples e muita dedicação. Por isso, a execução foi tão lenta e trabalhosa. Até hoje, o monumento passa por restaurações. Já foi alvo de pichações e reparos e até de debates sobre seu significado. Em tempos atuais, o monumento provoca reflexões importantes sobre a história colonial e a identidade brasileira, mostrando que arte e história sempre têm múltiplas camadas. Então, comenta aqui embaixo o que você acha que era esse monumento antes de saber da história completa. E se quiser mais vídeos como esse, já se inscreve no canal What. Vale destacar que o monumento da maquete para o monumento atual que temos na praça não é o mesmo. Ele foi modificado algumas vezes, dá para até fazer o joguinho dos 7 erros. Nós colocamos aqui a maquete e a foto atual. Então, você consegue visualizar a diferença que foi feita durante tanto tempo. Deixa o like e compartilha esse vídeo com aquele amigo e amiga que adora história, arte e uma boa curiosidade paulistana ou de qualquer outro estado. Até o próximo vídeo, porque aqui tudo que é curioso virou fã. E nos vemos próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.